3 e a gente bate uma palma, Tá tá bom. bom? 1, 2, 3. Bem-vinda, Kelly, ao podcast do Profissão Artista. Muito feliz que você topou contar aqui um pouco da sua história, bater esse papo com a gente. Obrigada, também fiquei muito feliz pelo convite, né? E ansiosa também. Todo mundo fica meio tenso antes da gravação, né? É. Fica tranquila, vai ser um passeio no parque. Kelly, assim, né, um pouquinho, a gente não se conhece muito bem, até para quem está escutando, né, a Kelly e eu, a gente meio que, na verdade, se cruzou virtualmente, né, eu conheci o trabalho da Kelly pelas redes sociais, acabei indicando aí para algumas coisas, e a gente foi trocando mensagem, e se encontrou daí num evento onde você estava, inclusive, expondo, né, e aí eu achei que seria super interessante ter a sua perspectiva do que é viver da arte, assim, né, me conta um pouco, assim, como você virou artista, você se considera artista, conta um pouquinho como que é essa sua relação com a arte hoje. Bom, para mim as coisas foram acontecendo, né, na verdade. Chega um momento que assim, foram fluindo, né? E eu não me via artista, eu trabalhava com ilustração quando eu estudei em Bauru, né? Aí eu vim para São Paulo, eu não estava em contato com grafite, né? Eu fazia algumas telas, eu pintava, com 14 anos de idade eu mexia com pintura a óleo e tal, mas eu só vi começar a me considerar artista mesmo com o grafite. O grafite acabou me empoderando, né? De uma forma que eu comecei até a falar mais, eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? E comecei a falar assim, não, o que eu faço, ele é arte, né? Não é ali só uma coisa que eu coloquei na parede e pronto. Que legal, nossa, que legal essa perspectiva que o próprio grafite, a técnica te empoderou até na sua personalidade, de certa forma, né? Foi sim, porque eu sempre fui muito sozinha, sempre fiz meus trabalhos, criava muito personagem, fazia muita releitura de obra de arte também, né, expunha por conta, só que quando uma amiga ela me chamou para grafitar, né, nas ruas, aí eu comecei a entrar em contato com outros grupos, né, era só no meu mundo, assim, por conta da timidez mesmo, e aí quando eu entro no grafite, eu entro com mulheres, né, que foi por meio de uma causa social, né, que foi em prol dos desaparecidos, aí já vou de cara para um coletivo de mulheres, eu começo a entrar nos festivais também, e tudo isso faz com que eu me relacione com outras pessoas, né, com outros grupos, veja outras perspectivas aí dentro da arte, e acaba liberando ali umas coisas assim dentro de mim que eu não sabia que eu tinha, né? Que legal, nossa. Mas isso faz quanto tempo, Kelly, que você começou nesse parte desses movimentos? Ó, o grafite tem 8 anos, né? Tem 8 anos que eu grafito. Antes disso, eu só trabalhei um pouco com ilustração na editora Alto Astral, né? Fiz estágio na época que eu fiz a minha graduação de arte, e quando eu vim para São Paulo, eu fiquei mais concentrada na arte e educação, né? Expunha, assim, por conta, ia atrás de espaços culturais, né, que aceitassem o meu trabalho, que a gente sabe que é desafiador, né, Sim. ainda mais quanto artista independente, né, mas enfim, o grafite tem 8 anos. Que legal, nossa, que interessante. E como que você chegou? Porque eu vendo de fora, né, eu vejo que você tem uma super identidade, assim, tanto como personagens, como cores. Isso foi algo que você já logo descobriu no começo, quando você se jogou assim nisso, ou foi uma coisa que você foi construindo e entendendo? Bem nessa pegada, eu fui construindo e entendendo, o que eu sempre gostei, né, eu sempre gostei de coisas ligadas ao subjetivo, ao onírico, esse é o universo da fantasia. Eu sou uma pessoa que sonha muito, né, fica anotando sonhos. Adoro, eu também faço isso. E eu gostava muito de ver desenho oriental. Sempre gostei muito de desenho oriental e estava assim ligada às vezes ia para uma religião, para outra, para conhecer, e isso acabou aparecendo aí nos meus trabalhos. Então essas vivências que eu tive, né, ao longo da vida, acabaram construindo o meu trabalho. Essa coisa das cores, né? Eu lembro muito de ir na casa da minha avó e ver aquelas cortinas lá com chita, essas coisas. Então a minha vida sempre foi muito colorida. Então, eu fazer algo diferente disso, né, é querer sair de mim. E o universo onírico, ele é colorido também, né, então...
Que legal. Não, que legal essa associação. Então, você observa bastante isso também. Você parou para pensar, vamos dizer assim, né? Eu te pergunto, Kelly, porque tem muitos artistas que estão em busca da identidade, né? E eu vejo que você tem esse lugar. Então, acho que é legal contar, assim, um pouco desse processo, né? De, sei lá, você falou, parei nesses movimentos, comecei a criar, e aí você fazia esse processo de observar o que você estava criando? Na verdade, eu sempre fui muito no intuitivo, né? Então, desde o meu primeiro grafite, eu sempre fiz aquilo que eu acreditava. Então, aquilo que eu me identificava. Então, eu sempre me identifiquei com mulheres, né? Com as minhas amigas, com as minhas irmãs. Então, na hora de criar, eu não pensava muito se aquilo ia vingar, né? Ou eu não pensava conscientemente em ter uma identidade. Isso acabou acontecendo. Essa coisa do roxo, por exemplo, ela tem acontecido de um tempo para cá, pelo fato das pessoas não gostarem, né, dessa cor. A maioria das pessoas não gostam de roxo, elas gostam do azul. O azul é a cor mais aceitada, né? E algumas associam ao demônio. Sério? Nossa, eu conecto o roxo à espiritualidade. Então, eu também conecto a espiritualidade, a coisas leves, né? Mas a forma que as pessoas enxergam, e o roxo também tem um pouco a ver com as sombras, né? É. E então as coisas foram acontecendo de forma consciente. Aí quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu só falo sobre mulheres, eu só falo sobre espiritualidade, né? A conexão das religiões. Então percebi isso ao longo das criações mesmo, mas não foi algo Você totalmente pensado, pensou. planejado, né? E que não é errado fazer, não é errado fazer dessa forma. Eu acho super bacana, mas comigo aconteceu assim. Sim, sim. Eu acho que é isso, não tem uma regra, né? Cada um tem o seu processo e o seu realmente é mais intuitivo nesse sentido. E tem algumas perguntas para você, curiosidades, mas você falou, né, dos grupos, assim, você participa bastante de grupos, né? Você vai para a rua muito com causas ou coisas que você acredita, né? Isso tá muito forte na sua arte também, né? Sim, sim. Então, quando eu comecei, era muito ligada ao desaparecimento, né? Mas não fazia nada de retratos de pessoas que desapareceram, eram só imagens para falar, para trazer alento, né, para as mães que tiveram, as mães, os familiares que tiveram entes desaparecido, e contar um pouco do sentimento dessas pessoas, né? Então, eu conversava com uma pessoa e outra e tal. Então, eu estava dentro desse movimento da causa dos desaparecidos. Às vezes acontecia algum evento de me chamar para representar algo, falar um pouco mais sobre o tráfico de mulheres. Às vezes, quando a gente está no grafite, né? Às vezes a gente é chamado para revitalizar um lugar também, né, para trazer uma nova cara para o lugar. Claro que a gente ganha em alguns momentos por isso, só que a essência do grafite ela está muito conectada com o social, né? Então não tem como, eu não vejo como fugir disso ou ser diferente disso, né? Então quando me chamam assim para algum evento, para participar de algo, eu estou sempre disponível, procuro estar disponível, né? Para não Porque fugir. o tempo também não dá para estar toda hora, né? Não sei. E aí você também escolhe, porque eu acho que assim, quando a gente fala, né, de causas sociais, tem de tudo, né? Eu acho que você se acaba se identificando mais quando tem a ver com mulheres ou meio ambiente. Acho que aquela exposição que você estava tinha muito a ver com meio ambiente também, né? Sim. Com mulheres, me conecto com coisas relacionadas ao meio ambiente também, né? Eu sempre falo dessa conexão com a natureza nos trabalhos, é tudo muito misturado, né? E também tem uma linha que fala mais da criança, né? Do mundo infantil, eu tenho trazido um pouco disso, mas não é algo que apareceu agora, eu sempre tive esse trabalho, né? Que na época não se conectava, por exemplo, com o que as pessoas esperavam de uma ilustração. Então, eles ficaram ali guardadinhos e agora eu trouxe, né? Então, não só mulheres, mas questões ligadas à criança, ao abuso infantil também, né? Já fiz algumas coisas relacionadas a isso, ao meio ambiente, que é aquela exposição lá que eu participei com Curadoria do Mundano, Reciclos. Então, um pouco disso. Sim, não, mas são causas super, são coisas que eu também acredito muito e trabalho de outra forma, né? Eu acho sempre interessante isso. Eu acho que cada manifestação e expressão de arte, ela pode falar sobre o mesmo assunto de uma perspectiva diferente, né? Isso que eu acho Sim, muito legal. isso é E bacana. pode falar.
Não, isso é bacana, e você vê, mesmo dentro do grafite, né? Tem várias pessoas falando sobre a mulher, falando sobre a mulher negra também, né? A mulher indígena, né? A miscigenação, só que cada um da sua forma. Você tem grafites que são mais realistas, grafites que vão mais para o figurativo, grafites que vão mais para abstração, para o geométrico, e é legal isso, ter essa diversidade. A gente não precisa brigar para ter ali um espaço, tem espaço para todos. Sim, concordo super. E, Kelly, uma curiosidade, assim, né? Aqui eu trago muitas mulheres artistas para falarem no podcast, né? E eu acho que sempre existe essa questão da mulher grafiteira na rua. Como que é essa sua relação com a rua? Ou, tipo, porque é uma situação de vulnerabilidade também, né? Então, como que é essa relação? Até dar uma respirada profunda aqui. Desculpa, se eu não quiser responder também, por isso. Tem, assim, é algo que te empodera, te fortalece, mas vivenciar certas coisas, assim, às vezes pode trazer um pouco de medo. Já tive situações de pessoas, como eu estava sozinha grafitando, então de homens correndo atrás de mim para vir me bater, achando que eu estava pichando. Então, porque era uma mulher sozinha, então eles acharam que tinha direito. De ser xingada na rua, né? Das pessoas falarem assim, mas nossa, eu nem sabia que mulher grafitava. Eu achava que só o cobra gravitava, todo mundo falava. É a referência, né? Aí você tem que fazer todo um trabalho educacional, né? Porque você está na rua e ser mulher uma mulher preta, sabe, mestiça e tal, você se posicionar, você tem que se posicionar, né, de forma a educar e politicamente também. Então, quando vem com cobra, ok, o trabalho dele, só que assim, legal, mas você sabia que também tem a Ziza, você sabia que também tem a Magrela, você sabia que tem mulheres trans no grafite, né, que tem a Auá, você sabe, então eu vou trazer, tipo, trazendo a pessoa para a realidade. Sim, e eu falo assim, eu estou aqui há bastante tempo, tem várias mulheres, não só fazendo grafite, como várias outras coisas, é só vocês observarem. E eu percebo, assim, que às vezes tem uma certa indignação das pessoas quando vem, por exemplo, teve um muro que eu fiz numa escola, a escola só queria que eu fizesse, né, eu até propus de chamar outras mulheres, o grupo e tal, né, mas não, a gente quer o teu traço. Falei, ok. E aí, quando as pessoas do bairro, elas viam, elas ficavam indignadas de eu ter um muro inteiro só para eu pintar. Só que aí depois que eles viram, né, começaram a ver o desenho, eles começaram a ver que representava um pouco delas, aí falaram, nossa, esse trabalho parece comigo, ai, nossa, que legal essa planta, não sei o quê. Aí quando elas começaram a se reconhecer no trabalho, aí modificou, né, o pensamento delas. Então, primeiro tem um choque, e você fica ali vulnerável mesmo, principalmente se você for sozinha, se você não for com um grupo de mulheres ou outras pessoas de confiança, mas como a arte ela é transformadora, também acontece disso, da pessoa acabar, no final, né, se conectando e mudando o pensamento dela. Então, você está ali não só para pintar, né, você também está ali para educar, você está ali para falar que mulheres pintam, você está ali para falar que mulheres negras, mestiças pintam, todo tipo de mulher pinta. Uhum. Eu acho que eu gosto muito desse seu posicionamento mesmo, né? E sim, você tá sujeita a certas situações, mas você sabe disso e você vai lidar com isso na intenção de educar, né? Tipo, Sim. basicamente, porque isso não é óbvio para as pessoas, né? Existem várias camadas de pré-conceitos, né? Sobre ser artista, sobre ser mulher, sobre estar na rua, sobre estar sozinha, sobre gênero, sobre tudo, né? Raça, enfim. Sim, aí, por exemplo, nos eventos de grafite, quando são eventos mistos, né, às vezes acaba que acontecia muito. Hoje em dia as pessoas os produtores de evento, né, eles têm tomado muito cuidado. Mas antes era 80, 90% homens e uma pequena porcentagem de mulheres que eles achavam que eram boas grafiteiras. Né, tinha ali uma curadoria. E aí, o que às vezes acontece assim do cara achar que você quer ir para o evento para que você tá ali para só para se relacionar com alguém, para não falar outra palavra. Dá mesmo. Aqui é sem filtro, cara. Sem filtro. Sem filtro. Então, eles acham que você tá ali para dar para todo mundo. Não, ela tá ali porque ela tá muito desesperada, ela tá muito afim de dar para todos os caras aqui do grafite. E assim,
eu acabo colocando, assim, uma cara, né, eu vou muito séria, às vezes com a cara bem fechada, que é para eles dizerem que não tem ali, que eu só quero pintar, é só Pode isso. trabalhar. Eu tô indo trabalhar, e pô, eles também, né? E se eu quisesse algo mais, eu daria, assim, né, mas não tem nada. Às vezes até uma coisa que é só a educação, eles acham. Mas, enfim, é isso, tem que aprender a lidar, e a gente vai educando esses caras ao mesmo tempo que a gente está ali para trabalhar também, a gente não está pensando só em relacionamento na hora do grafite, pode acontecer, mas enfim, quando a mulher não quer respeito, sai fora. Exato. Não, eu já passei por muitas situações assim também nos meus meios, mas eu acho que por muito tempo eu me sentia meio mal, assim, sabe? De tipo, puta, que saco, eu tenho que ficar provando que eu tenho um cérebro e eu tô aqui por uma razão, e no fim é isso, a gente tem que chegar com exatamente o que você falou, eu fico super séria também, chego com o meu carão e tipo, eu tô aqui para trabalhar, entendeu? Mas eu acho que também, não sei você, mas eu acho que é o que você falou também do começo, de a gente se empoderar através disso, né? Ir com uma intenção, colocar um respeito, e aí também brincar com o que a gente tem, né? Tipo, usa a favor, né? O que a gente tem em certas situações também. Não que isso seja sempre fácil, mas eu acho que é levar as coisas com uma leveza também, né? Eu não sei se você já viu, mas tem alguns eventos, né, que eles são 100% femininos. Então, você tem o Graffiti Queens, né, que foi criado pela Sherm e outras pessoas também, não vou lembrar de todos os nomes, me perdoe. Né? Aí tem o Sem Minas, que foi criado pela Amador e pela Majô, e assim, os homens criticavam muito, porque, nossa, só mulheres, mas enquanto eles estavam fazendo o deles, estava tudo ok, né, e era um evento assim que a gente ia tranquila, sem pensar, nossa, meu short não vai ter problema, meu decote não vai ter problema, eu vou poder rir, vou ficar tranquila, e às vezes eles não compreendem isso, né, só que por conta dessa educação das mulheres começarem a se unir e fazer os eventos, se movimentar, aí alguns caras meio encucados, opa, eu acho que eu vou ter que mudar o jeito, e senão... Sim, total. Mas você sente, então, assim, desde os 8 anos, desde que você começou, que tem tido uma mudança nesse sentido, assim, tanto das mulheres se juntando, como essa postura que você falou, agora colocam mais mulheres, né? Tem um pouco essa coisa quase de, tipo, a gente tem que colocar mulheres, ainda tá muito nesse lugar, mas acho que tem uma mudança acontecendo, né? Tem uma mudança acontecendo que não vai ser rápida, né? Nem sempre ela vai ser pacífica, mas se a gente não luta, se a gente não se posiciona, se a gente não deixa claro que nesse evento eu não vou porque vocês não estão valorizando as mulheres, né? Nada acontece. Então as coisas precisam acontecer, mesmo que devagar, mesmo que não do jeito que a gente queria, as coisas precisam acontecer. E eu percebo, assim, alguns homens meio incomodados com a atitude deles, alguns se fazendo, né? Os palestrinhas que dizem que eles valorizam a mulher, mas na verdade não valorizam nada, aquilo é só uma máscara que eles construíram para poder chamar atenção lá para o projeto deles, mas eles também caem uma hora, você não consegue sustentar por muito tempo. Vou te fazer uma pergunta mudando total de assunto, assim, agora. Me fala um pouco sobre o seu processo criativo. Eu acho que você faz muitos trabalhos, você falou que você trabalha muito de forma intuitiva, né? Mas quando você tem um job, porque você trabalha para clientes também e movimentos, né? Eu acho que são um pouco as duas coisas. Você apresenta algo antes, você pensa antes, você chega na hora e faz. Como que é essa relação nesse sentido? Tem um pouco de tudo, né? Depende do cliente, né? Tem cliente que quer o esboço antes, só que eu procuro enfatizar ali que eu tenho um trabalho autoral, se aquele trabalho atende às necessidades da empresa, porque se não atender, eu vou indicar uma outra mulher. Faço questão de fazer isso, até porque eu não vou pegar um trabalho que não é a minha linha e invalidar o trabalho de uma outra pessoa. Então, mas aí quando rola isso, da pessoa entender qual que é o estilo e tá tudo certo para mim, para a pessoa, então vai lá, tem um esboço, né? Então, eu procuro pensar, se tem algum tema, eu procuro pensar ali sobre o tema, e vão vindo as imagens, né? Eu faço alguns esboços, aí depois eu trabalho aquilo no Photoshop, eu ainda sou da era do Photoshop.
Maravilhoso. E coloco ali na parede. Mas tem alguns clientes que eles são bem flexíveis, né? Então, que você, dentro da sua linha, o que você quiser fazer, para mim vai ser ótimo. Que são raros, né? Mas a gente celebra quando acontece. Sim, com certeza. Não, e é gostoso, porque aí você tem uma identidade, né? Então as pessoas vão e se identificam com aquilo, e aí colocar o seu olhar faz parte da sua arte também, né? Eu acho isso muito legal. Mas a gente sabe que tem aqueles clientes assim que falam assim: nossa, eu amei a sua arte. Aí pede para você copiar um outro artista. Eu amei a sua arte, mas dá para você fazer de outro jeito? Eu falo assim, gente, eu não vou fazer, desculpa. Eu não tô aqui. O dinheiro é importante, né? Mas o que você quer fazer, tal pessoa faz, eu te direciono para ela. E assim, aí nós dois vamos ficar felizes, né? Nós dois ficaremos felizes, né? Melhor do que eu criar algo ali que não tem a ver comigo. É claro que, assim, dentro do grafite, a gente tem um pessoal que faz o comercial, né? E e eles fazem todos os tipos de trabalho, é ok também. Né? Só que eu assumi essa postura de que se eu já sei que tem uma outra pessoa que faz aquilo que o cliente quer, eu já passo para... Sim. Eu acho isso muito legal, porque é isso, respeita o seu trabalho e respeita o trabalho dos outros, no fim, né? E você Sim. conecta e todo mundo vai ficar mais feliz no final do dia. Com certeza. E você estava me falando antes de a gente começar a gravar aqui que você dá aula também. Conta um pouquinho disso, como que isso também está relacionado à sua arte, né? Olha, eu vou falar para você. Deu uma respirada profunda. Tudo bem, eu estou fazendo perguntas difíceis. Olha, é desafiador, porque quando você faz, por exemplo, eu sou concursada, né? Trabalho na prefeitura, e quando você faz a prova de arte, você se depara ali com alguns autores, inclusive Ana May Barbosa, que fala, né, que o professor de arte é um fruidor de arte também. Então, ele não está ali só para a sala de aula. Só que quando você chega na sala de aula, todo o sistema educacional, todas aquelas burocracias vão te podando. Então, é bastante desafiador você trabalhar, você dar aula e ao mesmo tempo você falar assim, olha, eu também sou artista, né? E as escolas não aceitam muito bem isso. Eu trabalho com EJA agora, trabalhei uns 7 anos com crianças, então eu sempre procurei trabalhar de um modo mais construtivista, né, de construir um saber com elas, e às vezes aliar um pouco do grafite, da ilustração, trazer um pouco da linguagem da dança, porque na sala de aula a gente tem que trabalhar praticamente tudo. É dança, é teatro. É arte. Só que às vezes a nossa formação, né, por exemplo, a minha formação vai para as artes plásticas, não é para o teatro. Eu sei um pouco, então um pouco que eu sei eu passo ali para os educandos, e enfim, uma criança super rola, só que com os adultos já é diferente a linguagem, porque eles estão muito naquela coisa assim do eu não consigo, né, eles se traumatizaram com o desenho, eles estão muito naquela pira assim de que eles têm que fazer um desenho perfeito. E aí, o que eu faço? Eu vou unindo um pouco de arte-terapia com a aula, né? Porque tem uma hora que os dois se cruzam ali, para destravar eles. Então, primeiro você tem que mostrar que a arte está no cotidiano deles, para que eles peguem confiança e comecem a produzir, né? Eles perceberem que o shopping que eles vão tem um pouquinho de arte, que tem esculturas eles nunca perceberam, que tá sempre ali perto deles, mas às vezes, como eles estão muito condicionados, às vezes eles não veem. E é um trabalho assim, muito desafiador. Mas, ultimamente tem sido muito gratificante, de verdade mesmo, quando eles conseguem criar, quando eles conseguem falar um pouco dos anseios da alma deles, né, então isso é muito bonito, quando tem um aluno, assim, um educando que tem muita dificuldade, falar assim, ai, nossa, eu não sei fazer nada, ele descobre que ele consegue fazer muita coisa, né, ele descobre que ele tem uma inteligência emocional que não sabia. Então isso, nossa, é o melhor da educação. Nossa, que lindo isso, porque você trabalha uma coisa quase de cura da criança interior ali, dos adultos, né? Não, é sério que é esse lugar, porque quando a gente é criança, você que trabalha bastante também a questão do lúdico, da intuição, né? A gente não tem essa preocupação, né, da perfeição. A gente faz porque a gente quer se expressar, porque a gente quer colocar para fora, e a gente vai desaprendendo isso, literalmente, né? A gente se preocupa tanto com o resultado final que a gente trava.
E aí, no caso da educação de jovens e adultos, tem uma questão que é assim, eles pararam por muito tempo de estudar, né? E aí o emocional deles está muito abalado, e eles vão, assim, muito objetivos, né? Eu preciso aprender a ler e escrever. Eles não sabem que a imagem, né, também é a leitura de mundo. E aí você tem que mostrar isso. E aí não tem só essa parte bonita, né? Você é um professor de arte, só que por exemplo, para o Fundamental 1, você dá uma aula na prefeitura. É uma aula. Então, você precisa completar a carga, e às vezes você pega 17 turmas de 35 alunos. Pasme. Eu tô chocada. Eu já peguei, assim, eu tenho colegas de trabalho que eles têm mais de 20 turmas, que é para poder fazer uma jornada especial de trabalho, que é o nome é GEIF, né? Que é uma jornada de formação, e poder ter uma formação diferenciada e você ganha um valor a mais. Então, tem professores que pegam mais de 20 turmas. Então, e tem professores que pegam mais de 20 turmas e trabalham em 2 períodos. Aí, como que fica a cabeça do professor de arte pensar em coisas diferenciadas? Quando você tem um curto espaço de tempo, você tem 45 minutos para entregar material para 35 crianças. Eu tô falando do meu primeiro dia como professora. Deve ter tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Caramba, que loucura. E você, tipo, como que você faz um pequeno malabarismo também dessas duas vidas, né? Apesar de ter a arte ali em comum, são duas realidades totalmente diferentes, do seu eu artista e eu professora, né? Como que é a sua rotina, assim, com isso? Olha, o pessoal me pergunta, eu vou ser bem realista, é desgastante. Imagina, não, tô perguntando que eu falei, meu Deus, Mulher Maravilha. Porque você não vai conseguir dar conta de tudo. Às vezes eu tenho que escolher entre deixar minha casa arrumada e trabalhar, né? E, assim, o grafite não é só você chegar e fazer a sua pintura. Você tem que levar o seu material. O meu material é pesado. Eu carrego mais de 50 latas em cada evento que eu vou, porque eu uso muitas cores. Né? Daria para reduzir a paleta? Daria, mas eu gosto de usar muitas cores. Eu carrego escada, né? Quando eu vou trabalhar. Às vezes eu monto andaime, eu subo em andaime, eu trabalho com altura. E aí, no final do trabalho, né, desse trabalho que é de manhã e à tarde, eu ainda vou para a escola à noite. Eu dou aula à noite. Então, eu chego assim. Caraca, é exaustivo. Então, tem uma coisa assim que é o desgaste físico, né? Você tem o desgaste mental também, porque além de você trabalhar ali com coisas muito pesadas, você ouve coisas, né? Você vivencia coisas que vão ali minando o seu emocional, né? Desde pessoal que às vezes não te paga, que não valoriza, né? Assim, as pessoas não sabem que uma lata de spray custa, a mais barata está custando R$ 25, a mais barata, né? E aí eu chego na escola e às vezes os meus colegas de trabalho tem alguns super compreensivos, só que tem outros que falam assim, nossa, mas aí você não dá aula em outra escola? Eu assim, não, porque eu quero manter os meus 2 sonhos. Quando eu era criança eu falava, né, eu vou ser desenhista e professora. Sempre foi. E, assim, as pessoas acham que o grafite não é um trabalho, a arte não é um trabalho. Você tem que ter 2 cargos, se matar, né, e pronto. E é isso. Sim. Não, e é o que você falou, é um trabalho que ainda, no seu caso, eu acho que eu carrego menos peso, mas também subo andando e tal, e é isso, a gente fala, meu, é um puta desgaste físico, foco, porque ali, para subir um andaime, para pintar, criar nas alturas, tipo, você tá trabalhando várias coisas ao mesmo tempo também, né? Então, eu te admiro por ainda dar aula à noite, assim, eu acho, putz, parabéns, Kelly, de verdade. Obrigada. Não, e ajudar mesmo esses outros adultos, jovens, crianças a se conectarem com a arte também, porque isso, apesar de ser, acho que é isso, a aula de arte, ela é até também diminuída nas escolas hoje, né? Mas eu acho que é tão importante no desenvolvimento de um ser humano, né?
Na verdade, a aula de arte, ela se conecta com todas as outras disciplinas. Só que a gente tem um pensamento muito de que está tudo fragmentado, que as coisas são separadas, e não, as coisas se conectam, elas se unem. Por exemplo, as religiões, todas elas estão falando de amor, estão falando de você ser uma pessoa melhor, né? A educação está falando de você ter ali uma cultura visual, de você procurar por conhecimento, procurar pela verdade também. Então, por que é diminuída, né, a arte? Porque as pessoas ainda não compreendem isso, que está tudo conectado, do quão bem faz você se relacionar com a arte, de você se expressar, né? Concordo 100%. E cabe a nós educar. A gente está sempre educando, no fim. Na rua, o artista é um educador nato. Ai, Kelly, adorei, obrigada. A gente poderia conversar aqui teria muitas perguntas, mas eu acho que você, apesar de tímida, né, tá super aberta também. Se outros artistas quiserem te procurar, fazer perguntas, seguir essas conversas, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu tenho minha rede do Instagram, né? Então, sempre que as pessoas mandam alguma coisa, assim, eu respondo. Quando teve um tempinho, assim, o Kelly KE 2LZY. Ponto Reis, _ arte com temudo. Então, lá tem os meus trabalhos, né? Nem sempre eu tô colocando todos. Eu não sou... É mais um trabalho alimentar as redes sociais. É outro trabalho. E você está trabalhando para o Instagram, né? Exato. Nem para você mesmo. Eu acho que é isso também, para orçamentos e tal, normalmente pelo Instagram também. Lá no Instagram tem o meu e-mail, né? Então, geralmente, quando eles me chamam por Instagram para fazer o orçamento, alguma coisa, eu já direciono para o meu e-mail para ficar mais organizado. Né? Eu evito, só passo ali para o meu celular quando o negócio já está. Porque a gente sabe que tem muitas desistências ali na hora também, né? Algumas desistências. Sim, não, tem que sistematizar, senão a gente fica maluco. Mas legal, vou deixar aqui na descrição também do episódio por escrito, quem quiser ler um pouquinho mais sobre a Kelly, né, e também conectar com as redes sociais, vou deixar tudo aqui. E Kelly, muito, muito obrigada por compartilhar aí os seus sucessos e os seus desafios nessa caminhada aí. Parabéns pelo seu trabalho, eu admiro bastante. Eu quero agradecer assim, pelo convite, né, por essa conversa tão gostosa, tão tranquila. E eu espero que cada vez mais mulheres, né, consigam falar abertamente sobre trabalho, sobre os corres. Parabéns por esse trabalho aí, por esse podcast, né? E vida longa. Vida longa. Se tiver indicações, mande as mulheres para cá. Eu vou mandar sim. Que a gente faz essa conversa acontecer. Obrigada, Kelly. Um super beijo. Beijo.